They used to call me beautiful before they made me this. Broken temples, shattered trust. Now I'm what I am. Antes dos homens, antes dos heróis, existiam os deuses. No topo de tudo, acima das nuvens, além do alcance dos mortais, existia o Monte Olimpo, o lar das entidades mais poderosas que já existiram. E entre todos eles, havia um que governava acima de qualquer outro. Seu nome era Zeus, Senhor dos céus, controlador dos raios, o rei absoluto dos deuses. Mas mesmo com todo esse poder, Zeus não era conhecido apenas por governar. Ele era conhecido por suas escolhas, escolhas que muitas vezes mudavam o destino de todos. Do alto do Olimpo, Zeus observava o mundo dos mortais, pequenos, frágeis, mas cheios de vida. E foi ali, entre os humanos, que ele encontrou alguém que despertou seu interesse. Uma mulher chamada Alquimena. Ela não era uma deusa, não possuía poderes, mas havia algo nela, algo raro, força, dignidade, um espírito que nem mesmo os deuses conseguiam ignorar. E foi nesse momento que Zeus tomou uma decisão que daria início a uma das histórias mais marcantes da mitologia. Zeus desceu do Olimpo, escondendo sua verdadeira forma. Ele sabia que não podia se mostrar como realmente era. Algumas histórias não começam com batalhas, começam com silêncio, com aproximação, com escolhas feitas nas sombras. E daquele encontro, nasceu algo que jamais deveria ter existido. Um ser que carregava dentro de si dois mundos completamente diferentes. Nem Deus, nem homem, mas algo entre os dois. Mas no Olimpo, nada acontece sem ser visto. E havia alguém que não perdoava esse tipo de traição. Seu nome era Hera, rainha dos deuses, esposa de Zeus e a única que jamais aceitaria aquilo em silêncio. Para ela, aquela criança não era inocente. Era uma afronta, um erro que precisava ser apagado. E foi naquele momento, antes mesmo do nascimento, que o destino daquele bebê já estava marcado. E então ele nasceu. Hércules, um bebê aparentemente comum, mas que carregava dentro de si uma força que o mundo ainda não compreendia. Para sua mãe, ele era apenas um filho. Para os mortais, apenas mais uma criança. Mas para Hera, ele era uma ameaça, e ameaças precisam ser eliminadas. Durante a noite, enquanto o silêncio dominava o ambiente, Hera decidiu agir, sem aviso, sem hesitação. 2 serpentes mortais foram enviadas até o berço do recém-nascido, silenciosas, rastejando pela escuridão, prontas para acabar com aquela história antes mesmo que ela começasse. Tudo estava preparado, tudo parecia inevitável, mas o que aconteceu naquela noite, ninguém poderia prever. Quando as serpentes se aproximaram, o bebê despertou. Não houve choro, não houve medo, apenas um movimento, impossível para qualquer criança. Com as próprias mãos, ele segurou as 2 criaturas e apertou. O silêncio foi quebrado por um instante, e então tudo terminou. Quando chegaram até o berço, não encontraram um bebê indefeso. Encontraram algo muito diferente. Naquele momento, o mundo já entendia. Hércules não era comum. Os anos passaram, mas aquele não foi um evento isolado. Hércules crescia diferente, mais forte, mais rápido, mais resistente. Enquanto outros treinavam para sobreviver, ele parecia ter nascido preparado para enfrentar qualquer coisa. Seus mestres ficavam impressionados, mas também preocupados, porque força, sem controle, pode se tornar algo perigoso. Mesmo assim, sua vida começou a tomar um rumo inesperado. Hércules não se tornou apenas um guerreiro, ele se tornou um homem. Construiu uma família, encontrou paz, algo raro até mesmo entre os heróis. Pela primeira vez, parecia que sua história não seria marcada por tragédias, que talvez ele pudesse viver uma vida comum. Mas na mitologia grega, a paz nunca dura para sempre. Porque enquanto Hércules vivia sua vida, Hera continuava observando, esperando, planejando. E quando finalmente decidiu agir, ela não usou monstros, não usou força. Ela atacou de uma forma muito mais cruel. Ela atacou a mente. Sem aviso, tudo começou a mudar. Seus pensamentos se confundiam, sua visão se distorcia, a realidade deixava de fazer sentido. Hércules não estava mais no controle. E em meio a essa loucura, ele cometeu o erro que destruiria tudo. O homem que protegia se tornou a ameaça. O herói se perdeu dentro de si mesmo. E então,
O silêncio. A loucura passou, a mente clareou, e diante dele estava a verdade. Não havia inimigos, não havia batalha, apenas o resultado de suas próprias ações. Um momento que não poderia ser desfeito, um erro que jamais poderia ser apagado, consumido pela culpa. Hércules não tentou fugir, não negou o que fez. Ele buscou redenção, procurou respostas, procurou uma forma de pagar por aquilo, e isso o levou até o oráculo. Mas o que ele encontrou lá não foi perdão, foi uma sentença. Para se purificar, ele deveria servir a um rei, um homem comum, um homem que não possuía sua força nem sua coragem, mas que agora teria poder sobre ele. Seu nome era Euristeu. E diferente do que Hércules esperava, aquilo não seria redenção, seria um teste. Euristeu não queria um servo. Ele queria um condenado. Alguém que pudesse ser enviado para missões impossíveis, desafios que nenhum homem sobreviveria. Ele não buscava justiça, buscava a queda do herói. E assim, começava a jornada que transformaria Hércules em uma lenda. O primeiro desafio já estava esperando. Uma criatura que nenhuma arma podia ferir. Um monstro que espalhava terror por onde passava. Um inimigo que parecia impossível de derrotar. O leão de Nemeia. E naquele momento, Hércules ainda não sabia. Mas cada passo que ele dava o levava para uma jornada onde não existia retorno. Porque essa não é apenas a história de um herói, é a história de alguém tentando sobreviver ao próprio destino. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, e isso é só o começo. As lendas da Grécia estão cheias de histórias ainda mais sombrias, criaturas ainda mais perigosas e decisões que mudaram o destino de tudo. Então já se inscreve agora no canal Monstros e Mitos. Deixa o like para mostrar que você quer mais conteúdos como esse. E me conta aqui nos comentários qual história da mitologia grega você quer ver no próximo episódio, porque a próxima lenda pode ser ainda mais perturbadora.